Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tô aqui com um amigo, cara, é irmão, Lucas Olivetti, de Papel para Mechas. Obrigado, irmão, por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. E eu conheci o Lucas num evento de networking, um churrasco, né? A princípio chamava de Confra Quinta. Vários empresários ali se reunindo para fazer networking, dar aquela relaxada, confraternizar num churrasco. E aí eu vejo o Lucas Olivetti. E a primeira vez que ele foi no grupo era a primeira vez que eu estava indo no grupo. E aí eles fizeram uma rodinha lá que cada novo integrante contava um pedaço da sua história. E na hora que ele contou a história dele, pronto. O seguinte era eu, já fiquei acanhado, já não queria nem contar a minha, né? Esse cara tem muita história, vocês vão ver hoje. Cara, obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Cleiton. E esses eventos é maravilhoso, né, cara? Puta, cara, eu fico fascinado com essa questão de conexões, relacionamentos, poder encontrar pessoas ali que não são da nossa área, mas que têm histórias de vidas também incríveis. E eu costumo sempre dizer que, às vezes, a resposta que a gente quer não está dentro do ambiente que a gente está. Hoje eu atuo na área da beleza, mas eu frequento eventos de tudo quanto é tipo de coisa que acontece, cara. Porque às vezes a pessoa que vai dar aquele insight, ela tá num ambiente totalmente diferente do seu. E se a gente não sair da nossa caixa, se não sair desse universo que a gente vive, a gente não consegue conectar com essas pessoas. E um ensinamento, uma palavra que uma pessoa pode falar pode mudar todo o seu caminho. E isso um pouco resume um pouco da minha trajetória. Olha isso, vocês já viram que começamos quentes aqui. Mas, Lucas, para quem ainda não conhece Papel para Mechas, né, que deve ser alguém fora, um cara alienado, porque Papel para Mechas está super famoso, mas conte para nós, quem é Papel para Mechas? Papel para Mechas é uma indústria desenvolvedora, é a empresa que desenvolveu, que pensou, que foi atrás de uma solução para o mercado, e toda inovação, né, Cleiton, ela nasce em cima de problemas. Então existia um problema não só na área da beleza, mas um problema ambiental também. Então lá em 2018 eu conheci um cabeleireiro e ele me falou desse problema, desse drama que ele vivia no dia a dia, dessa falta de informação, falta de produto, de uma ferramenta desenvolvida para o cabeleireiro. Porque era muito contraditório. O pó descolorante, que é a química que é usada para descoloração, ela sugere no modo de uso para não utilizar material metálico junto com ela no processo de descoloração. E por que usar o alumínio? Até então o alumínio, que é o mesmo alumínio que a gente usa em casa até hoje, foi adaptado para o salão de beleza e os profissionais usavam esse produto e foi aí então que veio a grande ideia. Vamos desenvolver um produto livre de metal que entrega resultado para cliente e que respeita o que a indústria de cosméticos está pedindo, que é não usar material metálico. Então no primeiro momento, 2018, era só uma ideia. A ideia principal, o objetivo principal era desenvolver uma ferramenta livre de metal. Só que depois, com o passar dos testes e aprimoramento, a gente viu que a gente conseguiria unir tudo isso num produto só e entregar muito mais do que só uma ferramenta, e sim um produto que vem transformando as vidas nessa trajetória nossa de 7 anos aí que a gente está no mercado. Olha só, e hoje a Papel para Mechas já está em 15 países, né? Ou seja, né, em vários continentes por aí. Mas vamos falar também do Lucas. Quem é o Lucas? Apresente sua família, suas essências. Ah, tá ali a foto ali na frente. Aqui fica do lado da... Inclusive, quero até agradecer o Cleiton já, porque hoje a gente está fazendo esse bate-papo, esse podcast aqui no meu escritório, na minha sala. Hoje eu tenho uma sala, né? Aí, ó. E aí, essas aí são... Isso aí que faz a gente acordar de manhã e ter esse gás todo, essa eficiência para fazer as coisas. É o combustível que nos move, né? Eu até brinco que hoje eu tenho uma sala, tenho um escritório para receber, porque quando começou lá era uma mesa de vidro, bloco de tijolo, uma cadeira de cada cor, uma com o pé quebrado, outra com o braço quebrado. E foi lá que tudo começou, e eu gosto sempre de evidenciar isso e lembrar de onde que nós viemos. E hoje a gente está aqui, um escritório mais aconchegante, eu até falo que tem até ar-condicionado, né? Tem uma vista maravilhosa. Tem uma vista legal, 16º andar, mas tudo isso teve uma história. Mas quem me acompanhou nessa história toda, nessa trajetória, foi minha família, foi minha esposa, Fernanda. Ela esteve comigo ali em todos os momentos, a gente está junto, já vai fazer 15 anos, cara. 15 anos. Então eu conheci ela com 20 anos e a gente está junto até hoje, a gente tem uma família maravilhosa. Hoje Deus nos abençoou com a Manu, com a Manuela e com a Isabela, duas crianças incríveis, filhas maravilhosas. Como eu disse, é o combustível que faz a gente acordar todos os dias, né? Mas a Fer foi a grande guerreira ali que teve comigo no momento do desespero,
né, onde a gente viu ali que não teria saída mais, sem R$1 no bolso, tudo lascado, e ela aguentando, e hoje está junto comigo aí também, colhendo os frutos e aproveitando um pouco desse suor que a gente derramou lá atrás. E aproveitou bem, né? Aqui atrás aqui tem um pouco da história, né? Da trajetória, tanto do Lucas quanto do Papel para Mechas. Conte um pouquinho, brevemente, os principais locais que você visitou, Lucas. Cleiton, na verdade, em 2023, a gente fez uma virada de chave muito grande, porque a gente conseguiu as comprovações científicas do nosso produto, onde comprovar as tecnologias, era comprovado as tecnologias, né? Em 2023, a gente toma a decisão de ir para a maior feira do mundo, a Cosmoprof, que acontece em Bolonha, na Itália. E quando a gente chegou lá, a gente teve uma surpresa, onde a tendência do mercado europeu e mundial era a sustentabilidade. Era a reutilização de produto, era a reciclagem do lixo, era a composição dos produtos 100% a partir de fontes renováveis, a partir de recursos sustentáveis. Então, 2023, a gente vai para essa feira em março e a gente volta de lá assim com a cabeça totalmente... a gente precisa fazer mais, a gente precisa ir atrás, abrir mercado. E o produto já vinha se posicionando muito bem no Brasil. A gente começou a operação comercial nossa em 2020 e até 2023 a gente conseguiu posicionar muito bem a marca, principalmente com um canal de distribuição nosso muito agressivo, né? Um produto inovador, um produto único no mercado, então a gente conseguiu acelerar muito isso. Às vezes falando pode parecer que foi fácil, né, nesse período, mas depois a gente vai entrar em mais detalhes. Em 2023 a gente volta dessa feira com o intuito: vamos acelerar a venda do nosso produto lá fora e não acelerar a venda, mas sim levar esse benefício também para os profissionais do mundo todo. Então, em 2023, a gente fez a feira, a gente participou, né, como visitante da maior feira do mundo, da Cosmoprof. Depois, na sequência, nós fizemos um stand nosso na feira de Dubai, foi outro ponto também marcante, uma virada de chave aí, a gente expandiu o negócio para o continente asiático ali, principalmente para os Emirados Árabes. Fizemos também feiras em Barcelona, Madrid, Polônia, Alemanha. Então a gente rodou nos últimos 2 anos aí, muitos países levando, e porque o nosso produto precisa quebrar uma barreira de entrada, uma barreira cultural. E como que a gente quebra isso? Através de feiras e eventos, posicionando a marca no país, mostrando para o país que a marca chegou ali. Então a gente viajou muito nesses últimos 2 anos aí, e acho que a gente ficou até mais fora do que aqui no Brasil. Agora a gente tirou um pouco o pé, porque agora a gente já conseguiu capilarizar um pouco nos países que a gente já atende, já conseguimos desenvolver bons distribuidores. Então agora eles estão acelerando lá e a gente dando suporte aqui. Mas estamos apenas em 15 países, né? Precisamos ainda correr e acelerar, e o objetivo esse ano é escalar ainda mais e ter novos países até o final do ano. Esse número com certeza vai aumentar. São quantos continentes? 3, né? 3 continentes que você está? Olha, muito, hein? Esse passaporte tem carimbo, né? Hoje em dia nem sei não, eles não estão mais carimbando, né? Mas a viagem principal, Cleiton, que eu fiz foi minha primeira viagem de avião e foi a minha primeira viagem para fora do Brasil, que foi em 2019, que eu fui para Inglaterra, cara. Que legal. Sem R$1 no bolso, dinheiro emprestado. Surgiu uma possibilidade de uma cliente lá comprar o produto. E a gente começou a conversar por telefone, avançar. E na época eu não vendia nada de produto, era zero, não conseguia fazer a introdução do produto aqui, não tinha um plano comercial, não tinha modelo de negócio, não tinha nada. E a conversa começou a avançar lá fora, eu tinha um pouco de estoque de produto aqui. Eu falei, bom, eu vou lá, porque estava tudo muito certo para a gente fechar essa venda, essa negociação. Eu não falo inglês. Até hoje. O pessoal fala, pô, você viaja o mundo inteiro e não fala inglês? Eu falei, mas as pessoas que estão comigo falam, então eu desenrolo ali. Aí vem uma frase que você me falou uma vez, nós não precisamos saber de tudo, né? Exato, mas faz muita falta para mim, viu? Eu estou tentando estudar, estou tentando conciliar os horários aí, porque faz muita falta. Aí vem um outro lado da moeda, né? Se nós negativo. Não temos a informação, nós somos vítimas da informação dos outros. Exato. Importante saber. E eu fico meio perdido nas reuniões lá, que todo mundo falando, depois alguém tem que traduzir para mim, e a gente sabe que não é a mesma coisa. Mas em 2019 eu pego minha irmã, a Dani desenrolava no inglês, e eu falei, Dani, vamos para a Inglaterra, e a gente junta um dinheirinho aqui, pega o avião, chega lá na Inglaterra, com a passagem de volta de Portugal, e íamos ficar mais de 20 dias lá. Resumindo, chegamos lá, a gente não sabia nada, não entendia nada, a nossa parceira não efetuou a compra, o dinheiro que a gente imaginava que ela ia repassar para a gente lá, ela não repassou, a gente não tinha dinheiro para voltar, a gente teve que fazer bico lá em salão, levantar um dinheirinho para poder comer lá. Teve um dia, uma passagem legal,
A minha irmã, porra, com a fome e tal, ela falou pra mim, cara, a gente tava do lado de uma padaria, tinha uma padaria lá, né? E do lado tinha um cemitério. Aí a Dani falou assim, meu, eu tô com muita fome, cara, muita fome, muita fome. Eu falei, Dani, eu sei, mas eu também tô, mas calma que vai dar certo, tal, tal. E ficava naquela tensão, tentando arrumar um dinheirinho e tal. Aí a gente pensou até em roubar um pão de mel, cara. Caramba. Passou pela nossa cabeça, a gente viu um cestinho com pão de mel na entrada da padaria, né, do estabelecimento lá. A gente até conversou, falou, vamos pegar esse pão de mel e vamos vazar pro cemitério ali. Mas a gente Sério. acabou não fazendo isso, né? E a gente conseguiu, eu tinha levado uns pacotinhos de papel na mala. No último dia lá eu consegui negociar esses pacotinhos com o cabeleireiro. E a gente ainda foi numa época que era férias escolares lá e as passagens dos voos de país para país ali, o preço normal era coisa de 20 libras, né? E na época que a gente foi, como era férias escolar, estava tendo muita demanda, subiu para 150 libras. Então a gente não sabia disso. Então a gente foi pego de surpresa também. Mas enfim, a gente conseguiu chegar até Portugal. Portugal a gente ficou num hostel lá, cheio de percevejo e tudo, dormindo no sofá com a Dani lá, 2 noites, conseguimos voltar para o Brasil. E essa foi a história da viagem acho que mais marcante para mim. Que ali foi o despertar de tudo, foi fazer uma viagem, eu morria de medo de avião, nunca tinha andado. Meu primeiro voo foi logo para a Inglaterra, direto. Barreira da língua. Barreira da língua, eu nunca tinha saído da nossa região aqui. Mas foi um aprendizado muito grande. Né? Nossa, Então, cara, você vê como que o empreendedor ele tem que encarar algumas coisas, muito. né? Tem muita gente aqui que fica com medo, né? Um dos principais problemas da falta de crescimento e desenvolvimento da carreira é justamente esse medo de arriscar, de encarar, né? E o empreendedor ele sente no coração, né? Ele Mas fala, na verdade cara, eu tenho que ir. o empreendedor que não assume risco e não se submete a medo, cara, não é empreendedor. Não é, né? O empreendedor ele tem que ter o risco do lado dele ali, igual um leão rugindo no pescoço dele. Quem não assume risco não cresce, cara. Estagna. A gente precisa dar o próximo passo. O próximo passo a gente não tem certeza. O próximo passo é cheio de incerteza. Não tem garantia. Qual que é a garantia? Né? Então, assim, estabilidade não existe, o risco é iminente e o medo é 24 horas. Mais uma coisa que nós temos também, que eu tenho muito grande, é a fé. Então, eu acredito muito que se aquilo nasceu na minha cabeça, eu vou ter sabedoria para conduzir isso e romper essas barreiras. Então, eu acredito que o medo, o risco, isso tudo perturbando, mas a gente sabendo que existe uma fé por trás disso e existe possibilidades, até porque eu gosto de dizer, Cleiton, é o seguinte: todo produto, tudo aquilo que a gente vai fazer, que a gente vai empreender, a gente tem que entender se esse produto vai resolver algum problema. Se esse produto entregar benefícios, vantagens e resolver problema, você está no caminho certo. Então não tem por que o seu negócio dar errado. O seu negócio ele nasceu para acontecer, para dar certo. Então basta você achar o melhor caminho. E às vezes a gente encontra esse caminho através de conexão, através das conexões. Às vezes não. Na maioria das vezes, eu até falo isso muito também nos eventos, que a gente não precisa fazer tudo, a gente basta conectar pessoas que saibam fazer aquilo que a gente precisa, pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar. Esse é o segredo do jogo, não é aprender com os nossos erros, vamos diminuir esse risco, diminuir esse tempo e aprender com os erros dos outros. Então a gente não precisa querer saber tudo para bater no peito e falar foi eu que fiz, não, muito pelo contrário. A gente basta trazer pessoas e ter essa humildade de pegar na mão dessas pessoas e ela ajudar a gente nessa trajetória. Por isso que as mentorias são importantes, né? Ela encurta o caminho, né? Você tem muito conteúdo grátis, ele até abre a mente, mas se você quiser realmente uma mudança, você tem que trazer alguém que já fez e encurtar o caminho. Você ter o acesso direto, né? De falar, cara, me ajuda, eu tô com esse problema. E às vezes é uma barreira tão pequena que tá te travando, né, cara? Você rompeu aquilo. E sabe o que é interessante? Hoje com a tecnologia, com a informação, você pensa que você tem informação ali, mas a informação só é concreta quando a pessoa passou por aquele caminho. Então, na teoria, tudo é lindo, cara. Tudo é maravilhoso. Tem que na ser teoria testado e validado, é perfeito. né? Você põe no chat GPT hoje, você tem resposta para tudo. Mas e quem já validou isso? E quem já passou por esse caminho, já pavimentou essa estrada? E é aí que está o segredo, essa pessoa que tem que estar do seu lado. É isso aí, gostei. Bom, vamos voltar um pouquinho. Eu até também entrei no mundo das vendas, mas eu queria saber como você entrou no mundo das vendas, porque eu também tive que romper, né? Minha esposa estava grávida da minha primeira filha, eu tinha um emprego bom, estável, e falei, cara, mas estava ali queimando o meu coração. Falei, eu quero empreender, quero comprar essa franquia, quero vender seguro de vida. E ali eu aprendi, né, as técnicas de vendas ativas e consultivas, e aquilo mudou minha vida.
Agora teve uma vez que você estava me contando que lá atrás, antes de ter sucesso, sofrendo ali, para pagar um cafezinho, você ia em alguns lugares para modelar os empresários que ali frequentavam. Conta um pouco desse, eu acho do porquê você fez isso. Né? São duas histórias legais aí. Uma é essa do cafezinho, que eu ia em ambientes que eu não conseguiria estar ali naquele momento, mas eu levantava um pouquinho de grana ali e ia nesses ambientes para ver o modelo que as pessoas... para ver como que eu queria estar daqui a alguns anos. Eu queria estar naquele ambiente com aquelas pessoas e podendo não me preocupar com o valor que estava marcado no cardápio ali. Então eu comecei a mudar isso aí dentro de mim. O que eu vou fazer para estar ali? Mas antes disso tudo aí, eu entrei no mundo das vendas em 2010, quando eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Eu tomo a decisão, saio da empresa que eu trabalhava, uma empresa familiar, tinha estabilidade, tinha segurança, tinha tudo, era encarregado de um setor lá, tinha mais de 20 profissionais que trabalhavam sob minha supervisão ali. Tinha um salário que hoje, vamos dizer que representaria aí uns 8 salários mínimos, ou seja, era um bom salário na época, né? Eu com 18, 19 anos. E eu tomo a decisão de sair e montar um negócio. E aí eu entro nesse universo, que é o universo das vendas, porque era eu sozinho, eu tinha um sócio na época, mas eu saía para vender. O que você vendia nessa época? Eu vendia marmitex de isopor, hamburgueira para colocar lanches, hambúrguer, tudo de isopor. Só que eu já tinha algo diferente ali, eu personalizava a tampa dessas embalagens. Então eu vendia esse valor pro restaurante. Ó, seu restaurante, pô, legal, você usa marmitex de alumínio e tal, vamos usar de isopor com o seu nome personalizado. Então eu já combati o alumínio lá desde de trás e não sabia. Você não gostava do alumínio? Não sabia. Por isso que eu falo que hoje eu faço isso, mas daqui a uns anos eu não sei qual vai ser meu destino, porque a vida vai mudando e a gente vai se preparando, vai aumentando ainda mais o conhecimento e vai surgindo oportunidades, né? Mas em 2010 eu já era contra o alumínio e já vendia embalagens de isopor personalizada para restaurantes, lanchonetes, padarias. Então esse foi o meu primeiro negócio. Fiquei um ano ali com o meu sócio, meu parceiro Alex, e depois a gente viu que a gente ganhava muito pouco, a margem era muito pequena e dividir pouco para dois não ficava nada para ninguém. A gente tinha uma Kombi, uma moto, o Alex fica com a Kombi, eu fico com a moto, o Alex dá sequência nas coisas sozinho, a gente fazia na casa dele, serigrafia, estampava e tal. Né? E aí aprendi a estampar. Depois eu pego uma representação de embalagens e conheço um parceiro também no mercado e o cara me convida para a gente comprar uma empresa de sacolas de papel. Papel entrando na sua vida. Papel entrando na minha vida. E como eu sabia fazer silk, serigrafia, ele falou, cara, tem uma oportunidade, o cara não quer grana, ele quer passar a empresa, eu tenho meus clientes, você trabalha no silk, vamos fazer uma parceria? A empresa chamava Lucapel e a gente comprou essa empresa, fiquei com meu sócio uns 2 anos mais ou menos, a empresa começou a crescer, a gente começou num espacinho de 30 metros quadrados aqui em Londrina, depois a gente aumentou para um lugar de 200 metros quadrados, Caraca. E depois o meu sócio, os desafios do empreendedorismo, né? Ele era representante, tinha um bom salário, quando ele virou empresário, o salário dele era tudo reinvestido no negócio, assim como o meu, e então ele pede para mim, para ele sair da sociedade, para que eu pudesse ou vender toda a empresa ou comprar a parte dele. E aí eu tomo uma decisão, sem grana, de comprar a parte dele. E foi engraçado que ele duvidou de mim, ele achou que eu não ia pagar ele, que eu dei uns cheques para ele. Ele queria o cheque do meu padrasto, que ele falou que não confiava em mim. Caraca, teu sócio. E aí eu tinha na época uma motinha velha, dei a motinha para ele, dei um carro que eu tinha que era do meu sogro também. Dei para ele e dei mais 10 cheques para ele de R$2.500. E ele quis o cheque do meu padrasto, não quis pegar os meus cheques. E paguei ele, tudo certo. Resumindo, em menos de um ano eu fui para a rua, coloquei gente no meu lugar, eu dobrei o faturamento da empresa, a gente foi para um barracão de 500 metros quadrados, com quase 20 funcionários, fiquei por 4 anos à frente dessa empresa, mas tive um problema administrativo e mercado, foi numa época que a gente estava passando um problema muito difícil, 2014, 2015 no Brasil, uma crise. Foi a crise econômica, e aí, vítima da Dilma. Não coloca a culpa nisso, porque a culpa da operação sempre é de quem está à frente dela, né? Eu acho que a gente é muito ignorante de querer colocar a culpa no governo, colocar a culpa nisso, naquilo, as oportunidades estão aí. E eu quebrei naquele momento por incompetência minha, por não ter habilidades. Eu não tenho formação acadêmica, eu terminei o segundo grau na marra danada, estudando à noite, ali, porque eu trabalhava o dia todo já. E aí então eu vou para a rua,
fico desempregado, sem empresa, consigo vender essa empresa, transfiro as dívidas para o comprador, não recebo nada. E aí eu lembro que um dia eu acordei lá no sítio, quando eu morava ainda lá na chácara, falei, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu vendi a empresa e fiquei por 6 meses trabalhando nela ainda para passar todo o know-how para quem estava comprando, né? Quem comprou pode ter, não sei se foi uma exigência ou uma Sim, no contrato. E aí eu fico na empresa 6 meses e quando dá um dia após os 6 meses eu acordo de manhã e falei, agora, o que eu vou fazer? Mas eu sabia fazer uma coisa, vender, né? Então eu monto minha terceira empresa de representação comercial. Falei, eu vou trazer vários vendedores igual eu, vou fazer um grupo, vou administrar esse grupo, vou trazer empresas parceiras na área de embalagens para que eu possa dar a carteira para esse representante, eu gerencio essas contas, remeto ali as empresas, fico responsável por isso e vou ganhar um percentual de cada representante mais o meu. Mas eram representando várias empresas. Você era quase que um treinador de vendas, então. Mais ou menos, só que eu não sabia disso. Não sabia o que era CRM, não sabia nada disso. Não tinha ferramenta nenhuma. Por quê? Eu aprendi isso, Cleiton, vai chegar nessa outra história do cafezinho, eu aprendi isso na prática, cara. Eu aprendi a vender quando eu comecei a ir para a feira com meu avô aos 8 anos de idade. Eu vendia coelho, eu vendia codorna, eu vendia muda de pingo de ouro. E tudo isso eu produzia para poder vender no domingo na feira. Então, e eu vi no meu avô, que ele era um empreendedor nato. Por quê? Ele fazia todo o processo. Essa semana eu estava explicando para as minhas filhas em casa que, para mim, o empreendedorismo ele tem tudo a ver com a natureza. Sim. Tudo a ver. Por quê? A gente precisa saber o tempo certo, preparar a semente, preparar a terra, plantar, tem que aguar, tem que colocar adubo, tem que preparar tudo isso, tem que esperar germinar, tem que crescer, tem a hora certa para a fruta, a época do ano certa, a estação do ano certa. E aí depois de tudo isso você tem que colher, tem que preparar, e aí você precisa, como eu falo, a cereja do bolo, entregar o seu produto para uma outra pessoa. Então ela está sendo coroada com todo aquele esforço que você teve ali. Isso é o sentido do empreendedorismo. E eu aprendi isso com meu avô, porque ele faz isso até hoje, com 80 e poucos anos, tá lá, amanhã ele faz feira, amanhã talvez eu vou estar na feira com ele, para ajudar ele a vender lá. Até ele fala para mim, pô, você vende bem, né? Porque às vezes o cliente vem para comprar uma cebolinha, eu já vendo a mandioca para ela. Então eu já faço um follow-up ali. Hoje o pessoal chama isso de cross-sell, né? Vem comprar cebolinha isso. E vende a batata. Aí, pô, você vai levar cebolinha, já quer levar mandioca para cozinhar no almoço também, fazer aquela carninha e tal, não sei o que, nossa mandioca tá desmanchando. A pessoa que ia gastar R$2, gasta 10. Então eu aumento o ticket dele, ele fica louco com isso. Então eu aprendi isso muito cedo, né? Até os meus 14 anos eu plantava minhas coisinhas também no sítio, eu cultivava, criava coelho, fazia de tudo lá para poder comercializar, porque daí eu tinha meu dinheiro no meio de semana. Então eu conseguia construir o meu dinheiro, não dependia de ninguém. Né? Depois eu comecei a trabalhar com 14 anos já contei aqui, montei minha empresa aos 19, minha segunda empresa, e cheguei na representação e aí foi um grande tiro no pé. Tiro no pé? Porque eu tinha as empresas, mas eu não tinha as pessoas. E quando eu conseguia as pessoas, eu não conseguia fazer com que o que estava dentro de mim repassasse para as pessoas. Essa é a parte mais então, difícil. Então, assim, tinha oportunidade, tinha produto, tinha mercado, mas eu não tinha gente capacitada para ir lá, cara. E você mostra o caminho, né? Você fala, gente, olha, é simples, é fácil, isso. Faça isso que o resultado vem. E o cara não quer fazer. Não quer. E aí... Fiquei um tempo com essa empresa, chamava Elite Representações. Foi um período legal, né? Bom nome, hein? Porque eu era foda, então Elite. Elite. Só empresas de elite, representantes de elite, fazer tudo isso. Lembrei até do Tropa de Elite, aquele grupo diferenciado. Eu fiquei quase um ano com essa empresa. E aí o que aconteceu? Eu fiquei refém dela. Eu tinha que ficar dentro do escritório, eu não conseguia sair para atender os meus clientes. E os meus representantes não traziam os pedidos para mim, eu ficava só apagando incêndio. Então, tentando ajudar a vender, e aí o percentual que eu repassava para eles era maior do que o que sobrava para mim, no final do mês não fechava a conta. Entendeu? Então, foi uma questão de pouco tempo para a operação não se sustentar e eu não consegui dar sequência. Nessa época, de onde vinha a renda? Se é a sua renda como empreendedor? Não, cara, é um dia pelo outro. Era vendia o almoço para pagar a janta aqui, como dizem. É normal, e isso é a vida do empreendedor. Não adianta, Cleiton. Hoje a gente está passando uma curva de crescimento que é da mesma forma, irmão. Só muda os números.
O problema é o mesmo, não tá adianta ali, falar que tá tudo... Agora você fala de milhões, né? Não, tá tudo maravilhoso, o pepino é muito maior e vai aumentar o problema. Você tá começando a empreender e acha que tá difícil, eu vou te dar um conselho, vai piorar. Então, se prepare, a gente tem que trabalhar em cima disso mesmo, o dia inteiro nessa loucura, porque o bicho vai pegar. Se você quer crescer, arregaça as mangas e vai para cima, vai doer, vai arder, vai ter crise, vai ter pancada. E o empresário é assim, não tem... O que a gente posta na internet é viagenzinha, não sei o quê, tudo é lindo, mas os bastidores, meu Deus, as noites em claros, as manchas na pele, isso aí é tudo normal, o estresse, o ganho de cabelo, 30 quilos acima do peso. Uma pausa rápida para te dar uma informação importante. Se marketing, vendas e produtividade é importante para você e o seu negócio, você precisa clicar no link aqui abaixo e ter acesso aos nossos cursos, palestras e mentorias que foram criados para ajudar você a escalar cada vez mais e ter o sucesso que você merece. Agora volta lá para o episódio que ainda tem muita informação que você vai gostar. Então, o que eu costumo dizer é isso, as pessoas querem seu sucesso, mas não querem pagar o preço para chegar lá. E aí desiste na primeira dificuldade. Esse é o cara que não alcança o sucesso. Não alcança, porque ele acha que não é para ele. É melhor o cara voltar eu vou voltar para onde eu estava mesmo. Quero meu gostosinho, assistir meu Netflix no final de semana, ganhar meu salarinho. Hoje é sábado. Nós estamos aqui. Estamos aqui. Então, fui sair de casa agora, minha filha falou, papai, mas você vai trabalhar? Hoje é sábado. Porque na cabeça dela, de segunda a sexta que vai para a escola, é o dia de trabalhar. Aí sábado a gente ficar em casa. Então, assim, tem gente que fala que é sorte, né? É um sofrimento que a gente passa que vale a pena. Só que quanto maior os nossos desafios, quando a gente consegue alcançar também, é maior a nossa vitória. Então, isso aí faz parte do processo, né? Mas aí, voltando lá, por que o outro cafezinho? Como eu comecei a descobrir as técnicas de vendas, e eu uso isso até hoje, eu falo isso nos treinamentos, falo para a equipe, porque eu vivi a dor. E eu sempre tinha uma coisa na minha mente, eu preciso entregar solução para o meu cliente. Eu preciso entregar um produto que vai resolver o problema dele. Eu não posso querer forçar ele. Eu gosto de dizer uma frase, Cleiton, que nas vendas a gente precisa entender para atender. Boa! Se eu não entender a necessidade do meu cliente, como que eu vou atender ele? Exatamente. E como que eu consigo entender o meu cliente? Fazendo perguntas, entrando na intimidade dele, sendo uma pessoa que gera credibilidade, que gera confiança para ele. Lucas, mas isso é muito difícil. Sabe o que eu fazia, cara, nessa história do cafezinho? Eu peguei uma região aqui do Norte Velho, do estado do Paraná. Na época, a empresa que eu era representante, eu fui pedir uma pasta lá, ela falou assim, só tem essa região porque ninguém quer. Porra, representante lá ganhando 30, 50 mil por mês, atendendo as grandes cidades. Porra, região aqui, oeste do estado, capital e fora. Só tem essa, só. Falei, dá pra mim, que é lá mesmo que eu vou. Aí que é bom, aí bebe que é água bom, limpa. não tem concorrente. É. Só que daí eu comecei a conversar com o vendedor, outros, os caras falaram, cara, lá você tá louco pra lá. Os caras nem usam saquinho de pão lá. O que você vai vender saquinho de pão nas padarias que não usa saquinho de pão? Os caras usam sacolinha de plástico, põe o pãozinho na sacolinha de plástico. Falei, gente, fiquei pensando comigo. Será que eu fiz a escolha? Será que eu tô certo? Mas aí existe a possibilidade também. Se o cara põe o pão na sacolinha de plástico, ele tá pagando muito mais barato nisso. Muito mais barato. É uma diferença discrepante. Tá? Então eu tenho que convencer esse cara a usar o meu produto. Segundo ponto, tem um problema aí. Ele vai colocar o pão na sacolinha de plástico, a casquinha do pão rasga a sacolinha de plástico, o pão cai no chão. Ele com certeza está sofrendo isso. Então eu já fui mais ou menos ali com as quebras de objeções e com a solução já pronta. Eu lembro que a primeira padaria que eu cheguei em Santo Antônio da Platina... Nossa, morei lá já. Morei bons anos lá. Lá eu sou famoso. Então, olha, legal. Conheço tudo lá. A primeira padaria que eu cheguei por volta das 9 da manhã, parei minha motinha, longe um pouco da padaria, esperei um pouco na sombra, né? Esperei um pouquinho, desci na padaria com a minha bolsa, uma bolsinha bonitinha e tal, sentei e pedi um cafezinho. Café coado mesmo, cafezinho. Geralmente cidade pequena a gente não paga o café, tá? É só cidade grande que os caras metem a faca no expressinho de 15 conto. Cidadezinha pequena, a garrafa fica lá, você toma cafezinho à vontade. Aí eu cheguei, sentei e pedi um cafezinho. E aí eu comecei a mapear toda a padaria, que eu tinha isso comigo. Eu preciso entender
para atender. Eu preciso entender a necessidade desse cliente, eu preciso entender quem são as pessoas, eu preciso entender qual que é o mecanismo dessa padaria, qual que é o temperamento do dono. Geralmente quem fica no caixa ou é o dono, é a esposa do dono, é alguém da família ou o filho. Então eu preciso entender como que ele conduz isso para depois eu me apresentar. Diferente dos outros representantes, que isso acontece até hoje e vai continuar acontecendo, porque a pessoa chega num ambiente, ela já chega se apresentando no caixa. E já quer vender. Já quer vender. Já acha que o produto dela é melhor que de todo mundo e começa a descarregar coisa técnica em cima Ela do invade o espaço de uma pessoa. E quando você não tem relacionamento, como que você vai invadir o espaço? Alguém vai chegar na sua casa e abrir sua porta sem você conhecer? O que você vai fazer a primeira coisa? Ficar puto? Ué, cara, tá louco? Para depois você tentar entender, eu vim te vender algo. Ué, não é assim, cara. É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma venda presencial, que a gente vai no ambiente da pessoa. A gente tem que saber chegar. Então eu chegava, pedia o cafezinho, pegava o jornal, tal. Aí a menina vinha me trazer o cafezinho, sempre felicidade, alegria, bom dia, tudo bem? Nossa, que legal, pô, obrigado pelo café. Tomava um golinho de café, chamava ela de novo. Ó, agradece o pessoal lá, porque o café tá sem... Melhor café que eu já tomei em Santana da Platina. e tal. Aí ia criando relação. Aí vinha, sempre tinha um cliente que estava ali no balcão. Isso é uma meia hora, pessoal. Isso aí não é coisinha de 2 minutos, tá? Ficava uma meia hora olhando o jornal e observando toda a movimentação. Aí chegava no balcão, perguntava. Aí eu via se ela já usava embalagem, qual tipo de embalagem que usava, a pessoa já saía com saquinho, com sacolinha e tal. Porra, legal, tal, ó, eu sou representante. Vocês têm comprador aqui na padaria? Ah, não, temos uma compradora sim, tal. Ah, é a Márcia, né? Não, não é a Márcia, não, é a Ana. Puta, é mesmo a Ana, me falaram mesmo que era a Ana, eu tô confundindo, Márcia. Puta, desculpa, já descobri o nome da compradora. Né? Depois esperava mais um tempinho, a mesma coisa, observava o caixa, sempre era o dono que estava no caixa. Descobri o nome do dono da padaria. Na hora de pagar meu cafezinho, já depois de ter mapeado tudo isso, chamava o cara pelo nome, falava para ele da importância da padaria dele naquele local, do tamanho da padaria dele naquele local, do que representava, e me apresentava como um representante de soluções de embalagens para a padaria dele. E já pontuando alguns pontos negativos que ele tinha, sem ofender o cara. Um exemplo, Cleiton, eu percebi na sua padaria, cara, sua padaria é maravilhosa. Tomei um café, o café estava incrível, mas eu percebi que você não usa saquinho de pão ainda. Você põe o seu pãozinho francês na sacolinha de plástico. Por que você coloca na sacolinha de plástico, Cleiton? E aí eu já tinha informação. Porque daí, na maioria das vezes, nessa região, era quase unanimidade. Eu coloco na sacolinha plástica porque não passa representante aqui. Eu não tenho acesso às indústrias de papel. Olha aí, isso. meu amigo, aí eu vi o oceano azul. E todo mundo achando que o cara não queria usar, simplesmente não foi oferecido. O cara tem dinheiro, muito dinheiro, padarias muito melhores do que tem na nossa cidade aqui. Só que aquele medo de, não, só nos grandes centros que tem dinheiro, é só nos grandes centros que tem padaria boa, é só lá que tem mercado bom. Não é, cara, o dinheiro é igual em todo lugar. Exato. E aí... Mas deixa eu traduzir um pouco aqui, Lucas, para quem Isso era uma estratégia comercial de venda que eu usava. Não, então, deixa eu traduzir aqui, ó. Veja só quanta coisa que ele ensinou a gente. Ele falou, chamo pelo nome. Essa é a palavra mais gostosa que a gente gosta de ouvir. Então a pessoa chama você pelo nome, sorridente, postura, olho no olho, tudo isso ajuda em criar conexão. Exato. Uma venda, ela acontece quando há confiança. Você pode ter o melhor produto, você chegou lá vomitando um monte de característica técnica. O cara, se ele não se conectar com você, se ele não confiar em você, ele vai ficar desconfiado, ele não vai comprar. Tá? Aí que tem muito que a gente muitas pessoas têm facilidade para vender pro networking. Por quê? Essa barreira da confiança já está quebrada. Então, a pessoa que convive com você no tênis, convive com você no churrasco, você se sente mais à vontade e às vezes o cara, você fala pouco do seu produto, mas o pouco que você fala ele já confia e já compra. Então, o Lucas aqui está dando um grande ensinamento para nós de como criar esta confiança sem ser vendedor chato. E eu costumo dizer, Cleiton, e eu mostro isso, até tem isso, compartilhei com você, eu fiz um manual de vendas onde eu falo que na venda a gente tem 6 passos. O primeiro passo é isso que o Cleiton falou aqui, é criar essa conexão. Se a gente não conectar, a gente não vende. Se a gente não conectar com a pessoa que está do outro lado, entender a realidade dela, o momento dela, passar essa confiança, credibilidade,
e criar essa intimidade, isso é importante. Respeitar o momento, respeitar o espaço dela, mas criar uma pequena liberdade com ela, para ela se sentir confiante em você e acreditar naquilo que você está falando. Segunda dica, criar valor do seu produto, que era esse detalhe que eu ia entrar agora. Então, o que eu fazia na hora do caixa? Na hora que eu falava isso para ele, aí a cabeça do cara já... E aí eu deixava bem claro para ele, eu estou começando hoje na sua cidade. A sua é a primeira padaria que eu estou vindo visitar. E eu quero gerar esse vínculo de compromisso com você, porque a cada 15 dias eu vou estar passando aqui. E isso aí já fazia parte da conexão, e aí eu entrava na geração de valor, onde eu dizia para ele, eu represento uma indústria que ela está no mercado há quase 30 anos, uma empresa que vende para o Brasil todo, que tem um canal próprio de distribuição, que isso, e que nós somos especialistas em desenvolver embalagens para o seu negócio. Então, tudo que você imaginar de embalagens, eu posso desenvolver para você. E te garanto que vai ser mais barato do que você está pagando hoje, aqui na sua região. Isso, aí o cara começa já a não olhar mais preço. Isso é geração de valor. Ele já está vendo. Essa é a segunda dica, é o segundo passo da venda. Exatamente, olha só, ele está dizendo quem é ele, está dizendo quem ele representa, né, que é muito importante. Então não é uma empresa que surgiu agora, está mostrando todos os diferenciais. Então lá no subconsciente do cliente, ele já está imaginando, pô, esse cara realmente ele é bom. Sabe o que ele está falando. Sabe o que ele está falando. Ele foi sincero, cara, estou começando hoje na tua região. Verdade. Já firmou um compromisso, vou passar aqui a cada 15 dias. Olha que legal. E aí, a terceira dica é informar o valor, é passar o valor. Só que daí eu não chegava nesse tópico no primeiro dia. Porque daí eu tinha já essa liberdade com ele, eu respeitei ele, e aí eu virava para ele e falava assim, mas, seu Cleiton, eu não quero te incomodar hoje, é a primeira visita, daqui 15 dias eu vou voltar, e se o senhor permitir, eu posso trazer aqui uma proposta, pelo que eu vi na sua padaria, trazer os produtos que você já utiliza, com a sua personalização, uma cara diferente, você usa a embalagem marrom, vou trazer uma embalagem branca, tal. E aí eu falava, mas hoje eu não quero te apresentar isso, sei que seu dia está corrido, pelo que eu observei aqui e tal, não quero te atrapalhar. Então daqui 15 dias eu volto, pode ser? 100% das vezes, Lucas, você não pode esperar um pouquinho que eu quero falar com você hoje? Exato. O que ele fez, gente? Ele tirou o peso da venda. Ele tirou o peso da venda, respeitou o tempo do cliente e o cara viu muito esse valor e falou, não, 15 dias não, eu quero falar com você agora. Espera um pouquinho. Agora. Quando a gente quer, a gente resolve, a gente separa o tempo. E sabe qual que é a diferença disso? Porque acontece hoje no mercado que eu vejo, que eu fico puto? Representante, vendedor, diretor, todo mundo só pensa na venda. Faça um cliente, não faça uma venda, gente. Só pensa na venda, no valor. Eu fico puto com isso, cara. Aí que o cara vai escutar. Agora eu não posso, agora Exato. Eu não quero. Aí que vem as desculpas. Cara, é chato. Você não criou conexão. Você não gerou valor de você e do seu produto. O cara vai parar pra te ouvir? Foda-se, cara. Volta daqui 15 dias. E quando você voltar daqui 15 dias, ele não vai te atender de novo. Ó, chegou o cara chato lá. Vai querer me empurrar produto. Exatamente. A mentalidade do comprador já está assim. Até porque ele já está comprando de alguém que está atendendo ele. Bem ou mal, mas está atendendo. Ele não vai querer trocar se você não construir essa cadeia de conexão e geração de valor. Na maioria das vezes, como eu disse, ele falava, você pode esperar um pouquinho que eu te atendo? Eu quero ver o que você tem. Ou então ele já me perguntava, você tem tal produto? Aí eu falava, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar então, lógico, vamos conversar. Era quase certeza que já ia sair venda no primeiro dia. Não, legal. Tá? E você vê que lá no começo ele levantou a necessidade do produto também, né? Por que você usa só saquinho plástico? Exato. E ele falou, nunca passou ninguém aqui. Eu lembro que esse cliente meu, ele se tornou, essa padaria específica, olha só, às vezes a gente tem outro ponto. Às vezes o vendedor, o representante, ele julga pela aparência, ele julga pela roupa que o cliente está usando, pelo carro que o cliente tem, ele julga por tudo, tá? Essa padaria não era a padaria mais bonita da região. Só que essa padaria tinha um convênio com uma indústria e ela fabricava por dia 300 bolos. Esses bolos, bolinho de fubá, conhecido caseiro. como bolo caseiro. Aí na conversa com ele na mesa, tomando um cafezinho lá, ele falou assim, Lucas, eu tenho uma necessidade de embalagem para bolo.
Porque eu não consigo, cara. As embalagens que tem a tampa sai muito fácil, tem que pôr durex, ou é muito baixa, pega em cima do recheio e não sei o que, o bolo sai quente, a embalagem de plástico ela entorta e tal. Você não tem uma solução para isso? Ai, meu Deus. Aí sim, hein? Cara, esse cara me comprava por mês quase que uma van de embalagens para bolo. Só um item, só um SKU, um produto. Caraca, olha isso. Só um item. Você vê, você já ganhou a confiança do cliente, ele já abriu uma outra necessidade que você nem sabia. Eu informei para ele que eu sou um representante de soluções, porque eu não esperava o cliente me pedir, eu dava a ideia para ele. E quando eu dava a ideia, eu gerei tanta confiança nesse relacionamento dessa região, que o cliente falava para mim, Lucas, pode fazer. Eu lembro que chegou uma época de Natal, panetone, eles não tinham embalagem de panetone. Caraca. Lucas, mas você tem? Eu falei, tenho. Cara, eu fiz embalagem de panetone para a região toda. Porque daí um vai falando pro outro. Vai falando pro outro, eu mostrava. Chegava aqui, ó, o fulano de tal. Não, aí o concorrente vai lá, o que o fulano lá, né? Porque o concorrente tá na mesma situação, não tem ninguém para atender ele. Então, o que tá acontecendo lá que o cara tem uma embalagem melhor que a minha? Não, quero saber de quem que ele compra, quem que representa. Exatamente. Então, esse processo de vendas, por isso que hoje é muito fácil da gente falar, e a gente fala com confiança, porque a gente passou por isso. Eu passei por isso, eu sei como funciona. Para mim fazer um atendimento hoje, eu mapeio tudo isso. Aí você fala, Lucas, mas tá, isso aí presencial. E no telefone? A mesma coisa. A mesma coisa, só muda a ferramenta. Coisa. E a gente tem que entender, Cleiton, o seguinte, no telefone ainda você tem que ser mais eficaz ainda. Porque no telefone você não tem segunda opção. Ainda mais se o cliente chegou até você. Se o cliente chegou até você te procurando, querendo comprar o seu produto, você é obrigado a vender para ele, a atender ele, a gerar essa oportunidade para ele. Porque ele te procurou, olha que loucura. Não é você que está prospectando. E acontece muito, né, Lucas, hoje com o marketing digital, com os SDR da vida, né, onde chega lá o lead, o cara já começa a disparar um monte de informação técnica. Queria sua opinião em relação a isso. Por exemplo, o cliente chegou até você, cara, eu quero comprar seu produto. Você já bota uma proposta na mesa ou não? Pelo contrário. Isso que eu queria. Lembra das posições, das dicas? Primeiro, conexão, gerar essa confiança. Segundo, geração de valor. A gente precisa gerar valor do nosso produto. E depois comunicar o valor, o preço. Se a gente comunicar o preço antes, depois você não consegue gerar valor, você não gera conexão. Sabe o que você vai gerar? A perda do cliente, porque ele vai receber a tabela de preço e vai sumir, não vai te responder mais. Aí você fala assim, Lucas, mas o cliente não me responde mais. É lógico, você é burro. Aí você vai culpar o cara do tráfego, lead frio. Lead frio. O cara se qualificou, parou o dia dele, preencheu um questionário, falou, quero comprar o seu produto. Apresentou tudo. Aqui na empresa o cara coloca quantos representantes ele tem, quantos salões ele positiva, qual o tamanho da equipe dele e tal, quantas marcas ele representa. O cara parou, ele ficou 2 minutos ali respondendo tudo isso. Aí chegou pro vendedor, o vendedor perde a venda. O cliente fala assim, quero comprar, o vendedor vai e manda uma tabela de preço. Ele nem sabe o que o cliente quer. Tem que entender para atender. Por isso que eu ainda sou fã, e é o que mais funciona, é a mão no telefone e a ligação. Isso aí é chato, eu não sei o quê. Não é. Mas é o chato que converte, né? Não é, porque na ligação você vai quebrar todas essas barreiras antes do valor num simples telefonema. E a pessoa te procurou, ela tem interesse no seu produto, ela quer te ouvir. Eu quero entender melhor sua necessidade. Ela quer saber que tem uma pessoa por trás disso tudo. E quando você liga para um cliente, você já quebra essa barreira. Porque você vai gerar conexão, você vai... Esses dias aconteceu uma situação aqui, um cliente, o cara, esse cara aqui é chato, mandou mensagem aqui, não sei o quê. Quem não entende fala que o cliente é chato. Eu não entendo isso, não existe cliente chato, gente. Não existe pessoa chata, não existe cliente arrogante, isso não existe. Existe cliente. E a gente precisa entender o momento desse cliente. E como que a gente entende isso? Se aproximando dele, deixando ele confortável, quebrando as objeções antes da gente falar o preço do produto, tranquilizando ele. Então, é assim que funciona. Cara, não existe cliente chato. Vamos ligar para o cliente que quer entender. E quando ligar para o cliente, tira o foco da venda. Eu sempre gosto de usar uma estratégia, Cleiton, é o seguinte. Quando eu tenho que ligar para um cliente, eu faço esse mapeamento, igual eu fazia na padaria. Então, se o cliente chegou através de lead, eu pego o nome dele, consulto no Google quem que é a pessoa, quem que é a empresa, vou no Instagram, faço uma busca. Leva uns 5 minutos para fazer isso, tá? Aqui no ar-condicionado, não tô na rua, não tô no sol quente.
5 minutos. Entro no Instagram, pesquiso quem que é a pessoa, se tem algumas conexões com algumas pessoas próximas a mim. Se tiver conexão, eu entro em contato com a pessoa que tem conexão e pergunto referência da pessoa. Se não tem, eu vou analisando ali, vejo a cidade que ele está, já vejo aonde que está localizada essa cidade. Aqui mesmo a gente recebe leads do Brasil todo, né? Então, esses dias mesmo caiu um lead para mim do Amapá. Já fui para lá. Do Amapá. E a cidade era o nome de uma cidadezinha, daí eu entrei no Google e tal. Fica 100 quilômetros de Amapá. Eu falei, pô, tá um gancho aí. Pra mim, já na hora que eu ligar, eu já quebrar o gelo, né? Então eu faço todo esse mapeamento e nisso falando no WhatsApp com a pessoa já. O lead chegou, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Em 5 minutos, se o lead for respondido, a taxa de conversão é de 100%. Em 5 minutos. Se demorar de 5 a 10, ela cai para 80%. E vai caindo. Mais de uma hora que o cliente está esperando para falar com você, isso é dados. O cliente não compra mais. Porque em 1 hora ele já procurou outro fornecedor ou outro parceiro. E houve uma quebra de confiança. Já era. Você demorou para me atender. Já era. Hoje o mundo tem imediatista. E se o cliente ele quer comprar o seu produto, para o que você está fazendo. Não tem nada mais importante naquele momento do que a atenção que você vai dar para o cliente. Então, eu vejo situações, às vezes o cliente manda, eu quero comprar, e é respondido no outro dia. Aí, quando é respondido, o cliente não volta a falar mais. Ah, mas o lead não presta, o cliente sumiu. É lógico que sumiu, pô. O cliente queria comprar ontem. Não quer comprar hoje mais. Hoje ele já foi no mercado e comprou o que ele queria. E você quebrou uma confiança, você não é rápido, você não resolve, então mostra desorganização, traz é tudo no subconsciente. Exatamente. E aí tem uma grande oportunidade, porque o mundo tá assim. Então se você for diferente em relação à sua concorrência, pronto. O mundo tá assim, o atendimento tá péssimo. As pessoas estão atendendo... Porra, é uma falta de vergonha, cara. Isso tanto no físico quanto no online. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se você quer expandir, quer acelerar, seja ágil. 5 minutinhos no máximo. Para o que você está fazendo. Se estiver falando com algum cliente já que você já está alinhado com ele, já gerou tudo isso, ele espera um pouquinho, vai falar com esse cliente novo. Responda ele, tranquiliza ele, fala, eu posso te ligar daqui 30 minutos? Já marca o horário com ele. E o tom de voz, gente, mesmo no telefone, você deitado, você desanimado, então a energia, o entusiasmo, o sorriso, mesmo pelo telefone, você pode sorrir, você pode falar desta forma, com energia, que o outro lado sente. É diferente. Você tá falando. Você já deve ter recebido ligações de pessoas que você fala, cara, você não tá bem hoje. Tô morrendo. Ou manda áudio, então, cara. Manda um áudio, parece que tá dormindo. Ainda suando o nariz, aí, puta, eu fico puto, cara. E, olha, voltando nessa cliente do Amapá aqui, aí liguei pra ela, né? Puta, liguei na hora, mandei o WhatsApp, posso te ligar? Pode. Liguei pra ela, já quebrei o gelo. Ele, pô, você tá no Amapá quente pra cacete. O que você vem me procurar aqui no Sul, meu, e tal. E zoando ali e tal. Vi que a sua rede de lojas é isso, fui falando tudo para ela ali, para ela ver que eu pesquisei sobre ela, entendeu? Não é uma até espanta. Sim, porque não é um atendimento normal esse. Porra, o cara foi me pesquisar antes de falar comigo, ele sabe com quem ele tá falando. E aí, beleza, na ligação mesmo, já rolou uma proposta. E aí eu desliguei o telefone para formalizar a proposta e falei, já eu te mando a proposta. E aí foi engraçado que daí eu passei pro meu time aqui fazer o cálculo da logística do produto, né? Como o nosso produto é muito pesado, cubagem, ainda mais lá para o Amapá, ficou coisa de R$3.000 o frete. Aí na hora que eu recebi a proposta, meu time ainda falou para mim, cara, você tá fudido, como é que você acha que o cliente vai pagar 3 pau? Olha a mentalidade! O vendedor já não estava querendo vender. Cara, é isso que eu quero. E eu vou fazer ela pagar mais ainda nesse frete. Porque eu já gerei valor no produto. Não é o frete impeditivo, não é objeção o frete. Ela quer o produto lá ela e outras. Ela está numa região que ela sabe. Aqui, ela sabe. Ela sabe que é uma região de difícil acesso. E olha que legal, depois que mandar a proposta, entra outra dica de ouro. Que aí entra a quebra de objeção. Então, até chegar na proposta, eu não tenho que me preocupar. Eu já tenho que ter em mente uma solução caso ela me faça essa objeção do frete. Qual que é a minha saída? Ou eu posso antecipar isso, que foi o que eu fiz com ela. Então eu mandei a proposta e falei, posso te ligar para te explicar a proposta? Aí, ó. Porque de novo ligação, hein, gente? Eu defendo muito ligação. De novo. Aí ela falou, claro, Lucas, me dá uns minutinhos para me analisar aqui, você já pode me ligar. Aí ela analisou, eu liguei. Eu já sabia que ela poderia falar do frete, que era a única coisa. O que eu fiz antes? Eu mostrei para ela as oportunidades que o nosso produto ia entregar para ela financeiramente.
Primeira coisa, gente, a gente não pode deixar o cliente entender que ele está comprando um produto e fazendo um favor para você. Ele tem que ver oportunidade naquilo que ele está adquirindo, é um investimento do cliente. O vendedor, ele acha que o cliente está sendo obrigado, tem que ser obrigado a comprar o seu produto. Não é, a gente não está fazendo um favor para o cliente. Por isso que no final, você não fala obrigado, você fala parabéns. É lógico. Parabéns, é uma decisão certa. E aí, quando eu ligo para ela, eu falei para ela, você conseguiu analisar a proposta? Aí eu falei, consegui, dei uma olhada assim, Lucas. Então eu vou te explicar do início. Qual que é o início? O produto que eu estou te enviando, ele vai te dar uma margem de 80%. Que é um pouco acima daquilo que você estava imaginando que você ia ter. Que você falou para mim que você marca 50%. Eu vou te dar um produto que vai te dar 80%, que eu consegui uma tabela para você aqui, fora do normal. Não estou mentindo, é a tabela que eu já tenho, mas o jeito que eu falo, a cliente já põe na cabeça dela, puta, ele já está me ajudando. Sim. Em vez de dar 50% de margem, vai me dar 80%. E ó, eu não te falei ainda, o meu produto não tem substituição tributária. Então isso é um benefício para você. Como você tem uma rede de lojas, você paga substituição tributária no seu estado. O meu produto, pelo NCM dele, não te dá esse custo. Tá? Eu estou no lucro real, você também. Então eu vou gerar crédito para você. Tudo isso explicado antes, porque eu sabia que o frete ia ser uma barreira. E aí eu falo tudo isso e não falo mais nada. Você entendeu a proposta? Tudo certo? Legal. Aí ela vira para mim e fala, Lucas, e o frete? Eu achei meio puxado, porque o frete está dando mais de 10% do valor que eu estou investindo. Eu falei, mas você viu tudo aquilo que eu estou te entregando? Você entendeu? E outra, eu fiz outra cotação aqui esses dias para um cliente próximo a você e o frete ficou bem mais caro. Eu não sei se tem alguma coisa aí que a transportadora gostou da sua cara. Então, isso foi a melhor opção, a opção que eu tive. Então, eu já estou te passando tudo isso. Por isso que você vai marcar um pouco a mais, conseguir uma tabela um pouco melhor, já pensando em te ajudar no valor do frete também. Ela só virou para mim e falou, me dá o número do Pix, eu vou pagar no Pix. Aí, ó, tá vendo? Então, é assim que funciona. Gente, conexão, geração de valor, preço, informar o investimento que ela vai fazer e depois se preparar para a objeção. E já tem as quebras de objeções prontas na sua cabeça. Isso. Mas, ó, deixa eu traduzir também isso daí, ó. Objeção, ele falou na palavra antecipar e ele fez essa antecipação. A objeção na mente do cliente é quando ele traz essa objeção e você traz uma informação totalmente diferente do que ela estava acostumada, você já furou uma barreira de chamar a atenção dela. Então ele mesmo, ó, quando ele foi apresentar pela primeira vez o produto, ele já conhecia todo o histórico da região, da empresa, as pessoas do lado, em volta, ou seja, isso para ela já, pô, esse cara entende, esse cara sabe o que está falando. Então ele já antecipou uma possível objeção. E na hora que ele abriu um segundo encontro para fechamento, o que ele fez? Ele reconscientizou da importância do produto dele antes de bater a objeção do preço. Exato. Também está se antecipando a uma possível objeção. Na hora que ela trouxe a objeção, meio que ele tornou isso simples e fácil de resolver. E fez uma analogia com algo que ela conhece já, ó, tem uma região ali, né, que é até mais fácil acesso, que o frete é mais caro. Então isso já deixou ela confortável em seguir com ele. E toda quebra de objeção é legal você fazer com prova social. Aí, ó. A quebra de objeção, quando você faz uma prova social, cara, a pessoa ela se pergunta, ela não olha só para o dinheiro. Então, e como que isso é na prática? Lucas, mas o produto vai chegar muito caro para mim aqui. Tudo bem, eu sei, mas um distribuidor da sua cidade vizinha, ele está comprando X% por mês a mais que você e está vendendo o dobro do que você está me comprando hoje pela primeira vez. E ele também está pagando o mesmo valor do frete que você está pagando. Isso é uma prova social. Sim. Entendeu? Eu vendo produto para o mundo todo. O distribuidor lá na Polônia está comprando meu produto e está faturando, está colocando 100% de margem, está ganhando dinheiro e está feliz com o meu produto. Aí isso é prova social. Aí ela deixa de olhar isso como custo e começa a olhar como uma oportunidade. Exatamente. Então isso, quebra de objeção, você pode quebrar ela com prova social. Então prova social é comparando ela com o outro cliente. E isso às vezes você pode dar uma enfeitadinha ali, mas não mentir, não sair da verdade. Mas mostrar para ela que, ó, se você não pagar os 3 mil de frete, você não está tendo essa oportunidade aí. Isso aqui é um investimento que você está fazendo para ganhar dinheiro com o meu produto. Em contrapartida, o frete, eu não tenho empresa de logística, eu não vendo, eu não sou transportadora. Isso aqui é terceirizado.
Então, para você ter o meu produto e que você tanto quer, você tem que pagar para uma empresa levar até você. Você vê, né, pessoal, ó, temos que tirar essa mística também que vendas, você está enganando o cliente, não precisa ser assim. Você está levantando uma necessidade, está mostrando o benefício que ela pode conseguir comprando do seu produto. Então você está mostrando um caminho, né, que vai ter um retorno para ela, para o seu cliente. Né? Então essa Exatamente. é objeção, mesma coisa. Não é enganação, é mostrar um caminho que ela ainda não enxergou. E tudo isso eu brinco com o nosso time hoje aqui, porque eu aprendi isso, Cleiton, há 10 anos atrás, quando eu visitava as padarias, supermercado, e eu usava essas dicas que eu tenho hoje formatada, eu validava elas lá atrás. Quando não existia CRM, não existia nada disso, eu consegui tanta confiança do meu cliente que nessas padarias, supermercados que eu visitava, depois de um tempo, o cliente não controlava o estoque dele mais. Eu chegava na padaria, cumprimentava ele no caixa, cumprimentava a compradora e subia para o estoque. E eu fazia o apontamento dele. E já fazia o apontamento e já arrumava o estoque dele. E quando eu descia do estoque, eu já só mostrava para ele, ó, seu pedido que eu vou mandar daqui 15 dias é isso aqui. É exatamente isso que vai ser o seu giro para os próximos 30 dias. Ó, que legal, ele já está fazendo até um over delivery, né? Exatamente. Ele não era obrigação dele fazer isso, mas olha o que ele está fazendo. O que gera novas vendas, fidelidade do cliente, ainda recomendações e indicações de negócios futuros. E aí isso aí eu tinha o meu CRM, que era a minha agenda, que eu anotava, dia 1º eu visitei e tirei o pedido tal. Eu preciso voltar dia 15 que ele vai estar precisando disso. Então eu já tinha a minha previsibilidade de venda do mês desenhada no meu caderno. Então eu já começava o mês sabendo que a padaria do Zezinho ia me comprar 10 mil, que a padaria do Joãozinho ia me comprar 20, que a padaria do Antônio ia me comprar 15. Então eu só ia tirar o pedido deles. E aí nesse meio tempo eu abria novos clientes e com isso meu faturamento ia aumentando. Olha que legal, outra coisa que você trouxe, né? Eu tenho um curso digital que chama EVA, né? EVA de escala de vendas ativas. Qual que é a promessa? Você tornar as suas vendas previsíveis, que é exatamente o que você fez. E às vezes, cara, um negócio tão barato, simples, às vezes de graça, que é agenda, que é você organizar os seus compromissos, que eu vou visitar, quantos que eu vou oferecer, qual que é a minha taxa de conversão. Você já tem uma previsibilidade do que vai acontecer. E isso é engraçado porque às vezes as pessoas falam assim, tá, mas é no digital, que nem acontece aqui na empresa. Como que eu vou saber quando que meu cliente vai precisar de produto? Gente, digital é até mais fácil. Quando você cria essa conexão, você tem liberdade com o cliente. Quando você tem liberdade, você pode fazer perguntas para ele. Depois da venda concretizada, entra o pós-venda. E nesse pós-venda, que eu sou favorável ainda ao vendedor ter esse relacionamento, muitas empresas colocam um pós-venda separado, um pós-venda exclusivo. Eu ainda gosto mais do vendedor porque ele tem a conexão e não custa nada você fazer isso. Você só vai fazer uma pergunta para ele. Por quanto tempo vai durar esse estoque desse produto que você está me comprando? Porque você tem liberdade. Você já sabe, no meu caso, quantas mechas o cabeleireiro faz por dia, quantos quilos de produto ele usa por dia, por mês. Então você faz a previsibilidade porque isso vai favorecer você no próximo mês. E ele vai te falar, Lucas, esse produto vai chegar para mim daqui 10 dias, vai dar para mim usar por 30. Então você vai lançar no seu CRM ou na sua agenda, num papelzinho de pão, qualquer coisa. Daqui 25 dias eu vou chamar você de novo e vai informar o seu cliente. Por quê? Isso vai gerar confiança para ele, porque ele não vai ter que se preocupar com o estoque. Então não vai faltar produto para ele. Então daqui 25 dias eu vou te chamar para a gente colocar um novo pedido. Isso. E o cliente vai falar para você, combinado. Você já sabe que daqui 25 dias você tem um pedido pronto ali já. Exatamente. E você no começo aqui do nosso episódio, você falou, né? O empresário ele está matando vários leões todos os dias. E você está levando uma despreocupação para ele. Cara. Entendeu? Bom, tem coisas simples, por exemplo, você saber o aniversário do seu cliente. Isso é o básico. Para gerar uma conexão. Tem produtos, né? Por exemplo, remédio, que duram 30 dias, então você já sabe. Sim. Eu não sei como que as empresas, por exemplo, eu compro vitaminas. E lá na cápsula, ele já diz lá, usar 2, né, por dia, né, equivale a uma dose. Então, ele já sabe que ele está me vendendo um produto, Lucas, que vai levar, sei lá, 60 dias. Isso. Por que esse cara, no dia número 50, ele já não me manda uma mensagem um WhatsApp? Sr. Cleiton, se o senhor tomou tudo certinho, daqui 10 dias vai estar. Posso te mandar já? Posso te mandar já? É isso. Cara,
mas o que falta é isso, Cleiton. Aí eu tenho que me incomodar. Aí o que acontece? Às vezes eu esqueço. Eu fui num evento esses dias em São Paulo e o cara falou justamente isso. Ele falou assim, você tem uma padaria e você sabe que todo dia o fulano vai lá comprar o pãozinho à tarde. Custa você mandar, na hora do caixa, pegar o WhatsApp dele e às 4 horas da tarde mandar uma mensagem e falar assim, hoje, daqui a pouco vai sair o pãozinho quentinho. Pois é, uma O fornada cara, nova. às vezes ele não ia passar na padaria, mas ele vai passar porque ele se sentiu importante. Você lembrou ele. E aí ele vai comprar o pãozinho e ele vai levar outra coisa. Sim. Então você tem um cliente ali fiel a você porque você está trazendo ele para o seu negócio. Então isso muda o game, cara. Só que quem está fazendo isso hoje? São poucas empresas. É o que eu falo para o nosso time aqui. A gente precisa andar alinhado com a previsibilidade, porque para você que é empresário, fica essa dica de ouro, hein? Vai começar seu negócio, já tem um histórico já de venda, esse histórico seu tem que ser atrelado ao financeiro, para você não ter desespero, não ficar louco, não ficar desesperado. Lucas, mas eu não tenho capital de giro. É por isso mesmo que vai servir para você. Por quê? Se você sabe quanto que você vai vender no mês e você sabe quanto que você tem que pagar no mês, a conta é mais fácil de fechar. Você não fica no escuro. O que nós fazemos aqui na empresa? Dia 1º do mês, a gente faz uma reunião com o time comercial. Qual a expectativa, a previsibilidade do mês? Eu tenho 50 mil reais para colocar para dentro da minha previsibilidade. Uma reunião com o financeiro. O que a gente precisa para esse mês? Precisamos de 500 mil reais. Então me falta 450. Então do dia 1 ao dia 15, nós vamos correr atrás desses 50 mil que está previsto, que teoricamente é mais fácil de colocar para dentro, e vamos correr atrás de mais 60% do nosso faturamento que vai faltar. Então se eu tenho mais 450 mil para botar, eu tenho que colocar mais 250 mil até o dia 15. Então até o dia 15 eu tenho 50, mais 250 eu tenho 300 mil que fechar meu caixa. Os outros 200 vai ser do dia 15 ao dia 25. Aí entra ação, entra corrida de venda, entra promoção, entra tudo. Então a gente trabalha dessa forma. Por quê? O caixa tem que estar alinhado com o financeiro. Então a entrada de venda tem que estar atrelada ao financeiro. Se não tiver clareza nisso tudo, eu tenho 500 mil para pagar e não tem nada para vender. É uma questão de tempo para você se lascar todo aí, quebrar a empresa. Então a previsibilidade deixa a gente muito mais tranquilo para trabalhar. E não custa nada perguntar para o seu cliente quando que vai acabar o produto dele. E deixar anotado em algum lugar, no celular que seja, não tem ferramenta, não tem CRM. Põe uma agendinha no celular e chamaram o fulano dia tal para repor o pedido. Só isso e já resolve, cara. Tem pessoas que a cada solução ela vê um problema, né, cara? Você falou, faça isso. Mas eu não tenho dinheiro. Tem de graça. Mas eu não tenho hoje tempo. Muita gente tem medo de falar com o cliente. Parece que o cliente é um bicho, cara. O cara tá querendo comprar o seu produto, você tem medo de falar com ele. Manda um áudio morrendo, não cria... Puta, cara, eu fico louco e é a pessoa, né, o cliente que está trazendo dinheiro para o caixa, que está pagando o salário, as comissões, né? Isso. Ou seja, é uma pessoa que você deveria estar tratando muito bem. Cara, né? eu falo, o cliente ele entrou dentro da sua empresa para comprar. Ele parou o que ele está fazendo, tem um monte de concorrente seu no mercado e ele foi atrás de você. Mas ele só quer saber preço. É lógico que ele quer saber o preço, que ele quer comprar, mas antes de passar o preço, você tem que entender do seu cliente, o que ele está buscando com você, o que ele realmente quer de você. Esse é o jogo, que ele vai ter que comprar de alguém. Esses dias eu mandei mensagem aqui, eu preciso comprar pneu para o carro da minha esposa, aí mandei mensagem num site que falava que era o melhor atendimento do Brasil. Aí eu falei, eu vou mandar mensagem para esses caras, né? Mandei um WhatsApp, passou uns 10 minutos, até que foi rápido, me responderam. E aí eu só mandei assim, eu quero comprar 4 pneus, coloquei as dimensões lá, né? E aí a pessoa já me mandou os preços. Uma foto com os preços, os pneus, só as marcas top, Michelin, Goodyear, não sei o quê. Aí eu escrevi embaixo, e eu testando, né, pra ver, né? Falei, eu quero comprar os mais baratos que você tem. Dei oportunidade para ela me ligar, para explicar, para falar dos mais caros, para tudo. Para mostrar a diferença de qualidade, durabilidade. O importado vai custar, é mais caro, mas vai durar 20 mil quilômetros a mais, e não sei o quê, mais segurança. Tem filho, não tem? Você tem filha na cadeirinha, então é melhor ter um pneu melhor, e não é para sua esposa e tal. Não. Falei, eu quero mais barato. Ela mandou outra tabela de preço, os pneus japonês lá, chinês que era metade do preço. E aí sabe o que ela fez? Não falou mais nada. Decide aí, né? Não, e aí sabe o que eu fiz? Não pediu nenhuma ação. E isso que era o melhor atendimento do Brasil. Tava no site deles.
Então vocês estão entendendo, a gente não pode mentir. Eu perdi a confiança, não vou comprar dessa empresa mais. Até porque ela nem, depois de uma semana já que eu fiz isso, ela nunca mais me chamou. E eu falei para ela, eu preciso comprar 4 pneus. Quer um lead mais aquecido que isso? Meu Deus do céu. Eu tô querendo. Tô ficando desesperado quantos vendedores de pneu não existem no Brasil? E eu fui no site, entrei, pesquisei e a pessoa... Gente, vocês estão deixando os clientes sair isso. pelas mãos. É isso. Assim não dá. Lucas, o episódio está maravilhoso, cara. Acho que até a gente pode já até marcar fazer o segundo, outro, né? terceiro, quarto. Delícia falar com você. Sempre é muito bom, muito aprender ainda. Mas fala um pouco mais desse seu produto, né? Que você falou que você tem um manual. Você está comercializando ele? Como é que as pessoas têm acesso a isso? Na verdade, isso aí eu criei para o nosso time interno. E aí... Você já está dando de mão beijada aqui. Eu criei esse material em 2022, quando a gente fez, no começo do ano, a gente fez uma imersão aqui. Todo início de ano a gente tem um evento que chama Day One, que é o primeiro dia do ano. Então a gente coloca todo mundo no evento aqui, os colaboradores da empresa, e a gente apresenta o resultado do ano anterior e a previsão do ano que está entrando, né? Para todo mundo ter essa clareza dessa cultura nossa, onde que nós vamos chegar, o que a gente espera, para cada um saber o que tem que ser feito também, né? E é lógico, não é porque a gente começa o ano falando onde a gente vai chegar que a gente realmente vai chegar tão fácil assim, né? Aí os desafios do dia a dia a gente vai ajustando, mas aquela clareza do objetivo, para onde a gente vai, para onde o nosso leme está apontando ali que vai levar a nossa embarcação, todo mundo sabe, então a gente faz essa imersão no começo do ano. Em 2022 eu vi a necessidade de fazer esse treinamento e aí então eu fui escrevendo, né, as minhas... tirando da cabeça as minhas dores, tal. Fiz muito curso de venda também, que me ajudou, fui buscar muita informação também. E aí eu fiz esse manual, e aí passei para o nosso time, treinei o nosso time, já com o manual que eu fiz é 100% voltado para o nosso produto, né? Então depois as outras pessoas que acabou adquirindo, eu treinando outras empresas também, e equipes, a gente só muda o produto ali, porque no final tudo é produto. A base é a mesma. A base é a mesma, o público é o mesmo. E aí esse manual serviu de orientação e virou um manual meio oficial da empresa, né? Então legal. A gente utiliza ele de lá para cá. Eu até preciso atualizar ele, que agora chegou a IA, em 2022 não tinha IA ainda. Chegou então agora já tem algumas dicas novas que eu já preparei, que eu preciso fazer o versão 2 agora, atualizar aquele lá. Legal. Vamos para as duas últimas perguntas. Eu lembro que você começou a contar a história lá da padaria e tal, aí você falou, deixei minha motinha mais longe, aí você estava lá com a sua maletinha, você até falou que era uma maletinha mais bonita. Eu queria que você trouxesse para eles aqui, eu defendo muito isso, mas queria que você trouxesse. Qual que é a importância da imagem, cara? Da apresentação pessoal para o vendedor, do perfil do Instagram e por aí vai. Cara, se fosse para falar mesmo, isso aí é o básico, né, cara? É o básico. Mas tem gente que ainda não presta atenção nisso, cara. O cliente ele vai comprar primeiro da imagem que você está passando. Antes de você abrir a boca, você já está vendendo. Nós somos um vendedor que a gente vende produto, vende sonhos, vende ideia, nós vendemos a nossa imagem. E lembra que eu falei que às vezes a pessoa que vai estar do nosso lado ali pode ser um possível cliente seu, pode ser um sócio seu, pode ser um investidor seu. Então você tem que estar preparado para tudo isso. E quando você sai de casa pela manhã acreditando que vai ser um dia extraordinário, eu até costumo dizer que tudo está lindo justamente por isso, que a gente vai conseguir romper essas barreiras e que as pessoas que vão conectar com a gente são as pessoas que precisa, tanto para mim impulsionar, quanto para que eu seja impulsionado também. Então sempre há uma troca. A gente tem que estar na nossa melhor versão. Dependendo se você está acima do peso, você sabe se fala errado, se não está. Seja autêntico, verdadeiro e tenta transmitir essa seriedade de forma honesta para a pessoa. Não tenta criar um personagem. A gente não é personagem. A gente tem que ser visto em todos os momentos do nosso dia da forma que a gente é. Da forma que eu trato a minha família, da forma que eu trato meus colaboradores, que eu trato as pessoas no dia a dia. Então a gente precisa passar isso, porque a gente nunca sabe quem vai estar do outro lado da mesa que a gente vai estar conversando. Legal. Ó, primeiro é a aparência, depois a competência e por último a essência. Exatamente isso que ele falou. 3 a 5 segundos que as pessoas já te compraram. Então a pessoa está lá no escritório, você entrou na sala dela, ela já fez uma leitura de como você se veste, se é vulgar, se você acertou nas cores, se o caimento, o corte, se é roupa que está velha, com bolinha ou desbotada. Tudo isso já está passando uma imagem para o possível comprador, para o cliente,
né? Então, dependendo de como você abrir a boca, né, pode colaborar ou atrapalhar isso daí. Então, presta atenção na imagem aí. Depois que vai tendo esse relacionamento com você, ele vai avaliando sua competência, seus valores, sua essência, aí cria esse vínculo eterno aí com a marca, né? E só algo importante, Cleiton, que não adianta nada também você estar com uma roupa importada, tênis caro no pé, um puta carro, se você não tiver conhecimento e domínio daquilo que você está passando para o cliente. Ele não vai compreender, ele não vai entender, ele não vai confiar. Então, antes de você abrir a boca, você tem que dominar o assunto. Você tem que primeiro ser cliente do seu produto. Você tem que passar para o cliente uma segurança que você está transmitindo isso para ele e que ele pode confiar em você. Então a sua roupa fala, a sua autenticidade fala, tudo isso comunica. Mas o principal, na hora que você abrir a boca, você tem que dominar o seu produto. Maravilha. Se ele te fizer uma pergunta e você ficar na dúvida, se a dúvida para você que está passando para ele a informação, imagina para ele que está comprando. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Domine o seu produto antes de abrir a boca. Conteúdo, tem que ter conteúdo. Vamos imaginar aqui no supermercado, na gôndola, né? Tem uma caixinha lá que chama super atenção, você fica curioso, fala, pô, que legal, vou levar para casa, sei lá, tem uma copy bonita, né? 100% né, natural, enfim, você leva para casa. Abriu, colocou, você achou horrível, cara, você não vai comprar de novo. Então não adianta. É um conjunto de coisas. Exato, né? Então, exato. para fidelizar mesmo, tem que, lógico, ter competência. E quando, falando de vendedor, né? Quando o seu cliente conhece a sua essência, sabe os seus valores, cara, você pode até escorregar de vez em quando, Sim. dar uma pedalada aí, mas a pessoa vai voltar a comprar de você. Sim. Né? Porque a essência conecta mesmo, né? E a última que eu queria falar com você, cara, é até como eu te conheci, né? Você até falou um pouquinho, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final da importância do networking. Por que você também faz networking em outras bolhas que não estão diretamente ligadas ao seu negócio? E o que essas pessoas que já tentaram de tudo, já foram em eventos, não deu certo, por que você chutaria, né, que não está dando certo para elas? O que elas deveriam fazer para conseguir ter bons relacionamentos com o network? Cara, primeiro que o relacionamento ele é a base de tudo, né? A gente vai fazer uma venda, se a gente não se relacionar com o nosso cliente, essa venda não acontece. A gente falou isso aqui o episódio todo. Agora, falamos também que a gente precisa se conectar com outras pessoas para alcançar lugares que a gente ainda não alcançou. Isso não vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer de chegar alguém bater na sua porta e querer te apresentar uma ideia, um projeto, querer conectar com você. E na maioria das vezes, ainda mais quando a gente está começando, a gente fica um pouco com medo, muito medo de, às vezes, estar num outro ambiente e a gente não se sente confortável para estar lá. Porque a gente está começando, a gente ainda está engatinhando, a gente às vezes pensa, puta, a pessoa fala tão bonito e eu não sei nem falar direito, esse lugar não é para mim não. Então a gente coloca um monte de barreira ali para a gente não estar. E depois que a gente entende que a gente precisa estar nesses ambientes, para a gente poder relacionar com pessoas de outro nível e aí aprender com elas. Porque às vezes você não sabe falar bonito, mas a essência de tudo é a gente ouvir. Quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende, mais a gente se espelha na outra pessoa. Então a gente precisa sempre entender que o nosso negócio não está só na nossa cabeça, ele está no relacionamento, ele está nos encontros, ele está nas pessoas de outro segmento, pessoas que vai dizer para você algo que vai fazer sentido e você vai colocar na prática isso e você vai depois pensar, puta, mas uma pessoa que não tinha nada a ver me deu um puta insight aqui e isso mudou o game para mim. E a gente só vai conseguir isso buscando novos ambientes, novas pessoas, se relacionando e indo atrás. Isso é investimento em você, investimento no seu negócio. Procure, pague, crie acessos. Hoje está na moda falar, eu estou pagando acesso, estou pagando acesso. Às vezes a gente ouve isso e fala assim, puta, esse cara é louco, é retardado, está pagando caro para estar lá. É porque você não tem dinheiro para pagar para estar, porque se tivesse, você pagaria. E isso gera negócio. É o que aconteceu com a gente se encontrou num churrasco de network e de lá para cá surgiu um negócio. Ontem virei cliente do Cleiton e vendeu um produto. Então faz parte. Mas por que isso aconteceu? Devido ao encontro, devido às parcerias e a abertura da mente também para a gente não ficar blindado, achar que a gente sabe tudo ou que a gente não sabe nada e ficar fechado numa bolha. A gente precisa ir atrás disso. Legal. E o Lucas se tornou meu cliente ontem, mas nós nos conhecemos há mais de 6 meses, né? Não sei precisar exatamente.
Então, muitas é plantio, né, gente? É relacionamento, é contato. Eu não sou cliente do Lucas porque eu não tenho salão de cabeleireiro, mas tenho conexões Exato. de potenciais clientes para ele, né? Temos projetos que nós estamos sim. elaborando juntos aqui, então é isso, gente. Essa é a dica para não parar, não desistir e seguir em frente. Eu acho que eu poderia finalizar aqui, pegando esse gancho, Cleiton, dizendo que às vezes aquilo que você quer e não alcançou ainda, você só não conseguiu alcançar porque não está na sua mão. Está na mão de outra pessoa que vai te ajudar a alcançar isso. E a gente precisa ter essa clareza dentro da gente. A gente precisa ser muito sábio para isso. Não ser egoísta. Então, às vezes você não conseguiu dar o próximo passo porque você está preso, você não sabe dar esse passo. E quem pode te ajudar a fazer isso é alguém que vai pegar na sua mão e te dar força. Falar, vamos lá, que você vai conseguir, eu estou aqui para isso. Então, eu já até deixo aqui um recado, se alguém precisar de alguma coisa, as redes sociais vai estar aí ao canto, né? Já pode mandar mas vai estar aqui embaixo. E eu faço pode falar aí. E eu faço questão de retribuir tudo aquilo que foi feito por mim na minha trajetória, na minha existência até hoje, né? Não só da área empresarial, mas da área pessoal também, desenvolvimento, enfim, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer perante tudo aquilo que eu, vamos dizer, ganhei do mundo, né? De informação, de conhecimento, de relacionamento, de pessoas, de processo, de estratégias. Então hoje eu me coloco numa cadeira aqui que eu posso contribuir também. Então eu não meço esforços para poder ajudar. Então o que vocês precisarem aí, vai ter meu contato direto. E eu estou sempre às ordens aqui para ajudar no que for preciso. Legal. E aprender também. Coloca a rede social aí. Olha lá, o Lucas Olivetti. Lucas_Olivetti. Olivetti com 2 T's. 2 T. É isso aí, papel para mechas. @papel para mechas, o verificado lá, vai ter vários, porque é os distribuidores, mas o verificado lá é o nosso. Legal, obrigado, Lucas, de novo. E ó, pessoal, até a próxima, hein? E vamos ter uma próxima com o Lucas aqui, já fica essa promessa aí. Para falar da empresa Papel para Mechas. Aí vamos focar na empresa Papel para Mechas. Como que tudo isso acontece na prática. Isso aí, gente. E aí, só gosto de dizer que, como que não chegamos no segurança do terminal, hein? Tem uma parte Fica o da gancho vida do outro dele. episódio. Como que o segurança do terminal construiu essa empresa que hoje está em 15 países, já deixou de depositar mais de 3 milhões de alumínio no meio ambiente e já fabricou mais de 240 milhões de papéis sustentáveis para descoloração. Vamos contar isso aí no próximo episódio. É isso aí. As suas condições é só o seu passado, onde te trouxe até aqui. Mas são suas decisões que fazem chegar onde ele chegou. Então ele até deu um spoiler aqui. Ele era segurança de um terminal rodoviário urbano aqui em Londrina, gente. E hoje está aí, ó, em mais de 15 países. Parabéns. É isso aí. Grande Lô! Valeu, Tamo irmãozão. junto. Abraço. Obrigado. Valeu, rapaziada.